O que cada pecado merece? Oi! Você já deu like? Ainda não? Eu vou esperar um pouquinho. Pronto? Já deu like? Então agora é só você se inscrever no canal. Ative o sininho, tem vídeo toda semana. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Os nossos estudos são baseados no breve catecismo. Estamos na 5ª unidade sobre o pecado. Vamos relembrar a pergunta anterior? O que se entende por transgressão? É fazer o que Deus proíbe. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, que o Senhor abençoe a nossa aula, que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos aprender mais e mais sobre o Senhor e sobre a Tua bondade e tudo o que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também João 3, 36, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Hoje a nossa pergunta é: o que cada pecado merece? A ira e a maldição de Deus. Crianças, nesta unidade que estamos estudando, a unidade 5, nos fala sobre o pecado. Falamos sobre a falta de conformidade com Deus, que é não ser e não fazer o que Deus exige. Falamos também sobre a transgressão. O que é a transgressão, lembram? É ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. A transgressão, ela se entende também como a infidelidade ou a desobediência estampada, explícita. É fazer a sua própria vontade e não a de Deus. E tudo é sinônimo de pecado. Através de um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim passou a morte para todos os homens. Este é um versículo que está em Romanos 5,12. Como já falamos e lemos, Romanos 3,23, todos nós pecamos. Nós sabemos que nascemos em pecado. Lemos também alguns versículos sobre isso, né? E nós carecemos da glória de Deus. E estamos separados da presença de Deus. Deus, lá no Éden, estava bem próximo de Adão. Eles tinham uma comunhão, uma perfeita comunhão. Mas conforme alguns versículos que lemos, o pecado entrou e separou o homem de Deus. Aquela comunhão já não existia mais. E todos os homens assim pecaram, através de um homem, Adão. Romanos 5,12. E então estamos separados da presença de Deus. Estamos separados de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus, crianças. Então, a nossa pergunta: o que o nosso pecado merece? O que o meu e o seu pecado merece? É a nossa pergunta de hoje. Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus. E o que nós podemos entender por ira de Deus? Podemos entender que Deus, Ele sempre amará as suas criaturas, mas Ele tem aversão pelo pecado. A ira de Deus mostra sua aversão pelo pecado. Ele odeia o pecado. Ele sempre amará as suas criaturas.
mas Ele odeia e tem aversão pelo pecado. Deus odeia a rebelião do homem, que se voltou contra o próprio Criador, o seu próprio Criador. Esta é a ira de Deus, a ira pela rebelião do homem contra o seu Criador. A desobediência é resistir à vontade de Deus. E isso é pecado, e isso desagrada a Deus, traz aversão e ira, a ira de Deus. Todos os pecados são ações que desagradam ao Senhor, ao Deus Criador, e confrontam a sua palavra. Todo pecado vai confrontar a sua palavra. O pecado também, crianças, merece a maldição de Deus. Como eu falei, o homem e Deus, eles eram unidos em uma comunhão perfeita. Mas com o pecado que os separou, veio também o que é merecido do pecado, é a maldição. Então a maldição de Deus é o contrário da bênção. Quando estamos juntos de Deus, somos abençoados de todas as maneiras, de todas as formas, espiritualmente e de todas as maneiras. Mas quando o pecado entrou, nosso pecado merece a maldição de Deus. A maldição acompanha aqueles que se desviam do caminho do Senhor. A maldição acompanha aqueles que seguem o seu próprio desejo do coração e não o desejo de fazer a vontade de Deus. Mas aquele que praticar a palavra de Deus, obedecer, esse tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Todos nós, crianças, nascemos em pecado e merecemos a ira e a maldição de Deus. Todo pecador merece a ira e a maldição de Deus. Porém, quando nós acreditamos, quando nós cremos em Jesus, que se fez maldição por nós lá naquela cruz, quando entendemos e cremos isso, quando entendemos que Jesus recebeu os nossos pecados, a ira e a maldição de Deus estavam ali sobre os seus ombros naquela cruz. É através da cruz de Cristo que nos aproximamos novamente, nos ligamos novamente a Deus. Então, Cristo recebeu a ira e a maldição de Deus naquela cruz. Hoje, eu e você temos o perdão de Jesus Cristo na cruz e assim podemos ser abençoados. Somente assim, nos achegando a Jesus, podemos ter o perdão do nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos dar uma nova comunhão com Deus. Então, entendemos hoje a nossa pergunta: o que o nosso pecado merece? A ira e a maldição de Deus. Mas hoje temos a segurança de que Jesus, Ele já recebeu a ira de Deus e a maldição pelos nossos pecados na cruz, que Ele se entregou por amor a nós. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que o Senhor nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua mensagem. Te agradecemos porque entendemos que o pecado que cometemos, ele merece a ira e a maldição de Deus. Mas que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ter o perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tchau! Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês novamente, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, quando o Fábio me passou, eu disse a ele, falei, nossa, amei mesmo o assunto que nós estaremos estudando. Especialmente porque, assim, é algo que tem muito a ver com
o dia a dia nosso, com a nossa vida diária mesmo, né? O tema é como viver vitoriosamente em tempos de prova. Quem nunca passou por prova, né? E toda vez que nós passamos por uma ou outra dificuldade, uma ou outra provação, tudo que nós mais queremos é a vitória final. Porém, eu quero falar com vocês não apenas sobre a vitória final, mas sobre viver vitoriosamente em meio à provação. Não apenas de um resultado de algo que acontece depois de passar pela dificuldade, mas em meio à dificuldade, como eu devo, né? Qual a melhor forma de eu sobreviver, né? No meio de uma tempestade. Então é sobre isso que nós estaremos conversando um pouco hoje. A proposta do estudo é que nós estejamos lendo, né, e meditando a partir de Colossenses 4, do versículo 2 ao 18. Vamos abrir? Eu vou ler apenas a primeira parte, aqui até o versículo 6, né? E depois qualquer coisa, a gente lê mais um pouco dos textos. 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Dentro da realidade, né, do contexto desse texto, o apóstolo Paulo está preso em Roma e a carta, né, a igreja de Colossenses é uma das cartas, né, que Paulo escreve em prisão. Na verdade, ele escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. E hoje nós estamos estudando um dos capítulos da carta que ele escreve, então, aos de Colossos. E nesse momento em que Paulo está escrevendo aqui o capítulo 4, ele chama a atenção da igreja para quem ele escreve, para que ela permaneça, né? Para que ela persevere, que ela tenha uma atitude constante. Não importa o que aconteça, né? Não, independente da circunstância, que ela persevere, que ela mantenha um nível de oração, de buscar ao Senhor em todo o tempo. E de não apenas estar orando, mas também de estar vigiando, né? As Escrituras têm nos chamado a atenção para orar, para vigiar, e em meio a essas orações, que elas não sejam apenas de súplicas, mas que elas também sejam de ações de graças. Eu acho muito interessante quando nós podemos, por exemplo, meditar sobre os salmos, né? Nós temos muitos salmos de súplicas, mas também são muitos os salmos de ações de graças. Então, que em todo o tempo nós possamos buscar ao Senhor. E a partir da leitura, né, desse capítulo 4, versículo 2 até o versículo 6, nós queremos meditar sobre coisas que são importantes nós estarmos priorizando no meio das dificuldades. Uma das coisas importantes que é necessário, né, nós estarmos tirando tempo para poder fazer é orar. A primeira orientação do apóstolo Paulo à igreja é que ela ore, que a oração seja primazia na vida daquela igreja. Então, para nós também, essa é uma grande lição, que nós tenhamos, né, esse comportamento de, em meio às tribulações, de, em meio às dificuldades, nós estarmos buscando ao Senhor. E que a nossa oração não seja uma oração, eu deito ali na cama
né? Eu passo todo dia remoendo meu problema, sofrendo a minha dificuldade, enfrentando os meus desafios, as adversidades. E aí, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, ai, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Né? Faz isso, faz aquilo. Não. As Escrituras nos orientam que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos orar constantemente. O Senhor nos diz, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então nós precisamos, se nós estamos vivendo momentos de crise, busquemos o Senhor. E não busquemos apenas o livramento, não busquemos apenas a libertação ou a aprovação que nós queiramos. Mas que nós possamos aprender a buscar o Senhor porque Ele é Senhor. Que nós possamos querer a presença do próprio Deus nas nossas vidas. Outra proposta que nós temos, né, que já falamos, é a questão da vigilância, de estarmos sempre atentos, porque o inimigo está sempre ao nosso derredor, buscando espaço, buscando uma brecha para nos atacar, para nos atingir, para nos fazer frustrar, para nos fazer desistir, para nos fazer errar. Então, se nós estamos passando por uma provação, é muito importante nós termos vigilância. Quantas vezes, né, no trabalho você é tentado a fazer algo errado? Quantas vezes no relacionamento, né, você é tentado a errar? O apóstolo Paulo te chama, né, nesses versículos aqui, a orar, a pedir ao Senhor que te dê força para superar essas adversidades, para superar essas tentações, essas provações. Mas também te chama a ser vigilante. Se determinado comportamento vai te fazer errar, se determinado comportamento vai te fazer fracassar, vigie para você não cair na tentação. E ainda, quando ele diz, né, com ações de graças, nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Senhor, eu sou grato porque eu estou passando esse problema. Nem sempre é simples, né, de nós dizermos assim. Mas nós podemos ser gratos ao Senhor por tantas coisas. Pela vida, por pessoas que Deus coloca do nosso lado para estar conosco, para caminhar conosco. Pelo pão que nos alimenta, pelo trabalho que nós temos. Né? Então, mesmo em meio às provações, e são provações diversas, eu posso encontrar motivos para ser grato ao Senhor por N coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando nós falamos também de oração, é interessante que ao pensarmos sobre orar, mesmo em meio às dificuldades, nós não tenhamos um pensamento egoístico. Que nós não pensemos apenas nos nossos problemas, que nós somos os únicos que passam por provações. Mas muitas pessoas que estão ao nosso redor também estão passando por dificuldades. Muitas vezes, no meio de uma ou de outra adversidade, eu olho, que eu passo, né? Eu olho e penso, gente, isso está doendo em mim, mas existem pessoas que estão passando por situações muito mais difíceis. Eu posso estar no meio de uma provação, mas tem um outro que está numa enrascada, vamos assim dizer. E nós precisamos, então, não apenas olhar para essas pessoas que estão numa condição tão difícil ou mais difícil que nós e só nos reconfortarmos nisso, mas nós precisamos também orar por essas pessoas, ter um comportamento de intercessão. O apóstolo Paulo, ele chama os irmãos de Colosso, né, a estarem orando por ele, a estar ministrando sobre a vida dele. Tem um texto no livro de Jó, quando, já no finalzinho, né, depois da voz do redemoinho, quando a voz do redemoinho fala com ele, na sequência o texto vai dizer assim, que o Senhor abençoou Jó enquanto ele intercedia e sacrificava pelos seus amigos. Então, meus queridos, se você quer ser abençoado, se você quer ser vitorioso em meio às provações, aprenda a interceder também pelos outros.
e não apenas a suplicar por você mesmo. Amém? Ainda, pensando sobre, se nós quisermos ser vitoriosos, se você quer ser vitorioso em meio às provações, além de ter esse comportamento, de ter uma vida de oração perseverante, vigilante, com gratidão ao Senhor e intercedendo pelos irmãos, nós também precisamos ter um comportamento de alguém que deseja muito proclamar as boas novas. E mesmo que eu não proclame pessoalmente, mas eu posso ser um meio pelo qual a mensagem do Senhor chegue a outras pessoas. Quando nós olhamos o exemplo do apóstolo Paulo, ele estava preso. E mesmo em cadeia, mesmo preso, ele pregou, ele enviou cartas, ele enviou mensagens, ele enviou exortações, ele enviou orientações às igrejas, às várias igrejas. Como eu disse, né? São pelo menos 4 livros escritos pelo apóstolo Paulo, estando ele aqui em prisão em Roma. Paulo, nós não temos, né? Ele dizendo, orem para que o Senhor me tire da prisão e eu possa pregar. Não, ele só escrevia as cartas e enviava. E as cartas chegavam onde tinha de chegar. E chegou até mim, chegou até você. Hoje nós estamos lendo sobre essas orientações de Paulo, à igreja, ao povo do Senhor. Então nós precisamos, no meio das dificuldades, proclamar, ser luz nas trevas. Paulo aproveitava todo o tempo, mesmo estando na cadeia, além de escrever a mensagem, além de propagar, né, através de cartas, ele também pregava para os carcereiros, né, os guardas que estavam por conta de vigiar, de cuidar dele. No capítulo 4, versículo 22 de Filipenses, diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então ele está justamente falando sobre esses cidadãos romanos que estão a serviço de César, que estão ali, né, que são guardas, que estão para cuidar dele. E ele está dizendo que eles estão saudando os irmãos de Colossenses. Então nós precisamos, amados, evangelizar. Se existe uma coisa que pode dar-nos muito prazer, que pode fazer-nos muito felizes no meio das adversidades, é vermos pessoas se convertendo ao Senhor através do nosso testemunho, através da nossa pregação. E muitas vezes as nossas provações servem como mensagem para que outros possam chegar a Cristo. Vai depender de como nós encaramos as situações diversas. Se eu estiver passando uma tribulação e eu baixar a minha cabeça e me render e me sentir um fracassado, como que eu vou influenciar alguém a querer conhecer Jesus? Mas se em meio às dificuldades eu tiver uma postura de confiança, se em meio às dificuldades eu tiver um comportamento de fé, que o Senhor é capaz, é poderoso para me dar a vitória, para me dar forças para poder superar ou para romper a minha vida em meio às dificuldades, eu vou sim influenciar pessoas a querer conhecer Jesus, a querer ter essa paz interior, a querer ter essa confiança e essa fé no Senhor. Nós precisamos, se nós quisermos ser vitoriosos, nós também precisamos buscar compartilhar nossas necessidades com os irmãos. Muitas vezes nós queremos que as pessoas adivinhem o que nós estamos passando. Não são poucos os irmãos, né, que quando no meio das dificuldades, das tribulações, apenas se afastam da igreja, distanciam, silenciam. Meu querido, se a coisa está ruim, não fique só.
Essa semana estou assistindo aquela série, é o Gambito da Rainha, recém-lançada, né, na Netflix. E uma das coisas que um jovem jogador fala para uma outra jogadora, mais jovem que ele, ela perdeu a partida, né? Ela perdeu o jogo para um expert. E ela tinha se preparado muito para poder vencê-lo. Mas na noite anterior ao jogo ela havia bebido muito e na hora da partida ela acordou de ressaca, no ruim, bebendo muita água e perdeu porque lhe faltou concentração devida, faltou repouso devido. E quando ela voltava do jogo, voltava para casa, esse amigo dela, então, que também era um jogador, ligou para ela e falou assim: não vai beber, vem aqui para casa, não fique só. Ficar só pode piorar. É uma série que tem muitas lições e eu estou assistindo justamente para poder pensar, para refletir sobre alguns assuntos que ela traz. Mas um deles é esse, que eu quero trazer para vocês aqui. Ficar só nunca é a melhor solução. Existe, é verdade, o ditado: antes só do que mal acompanhado. Mas o Senhor não nos chamou para a solidão. Deus não nos criou para caminharmos só. Deus criou o homem, a humanidade, é para sermos parceiros, é para sermos um corpo, para sermos uma unidade. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 7, vai falar justamente sobre os amigos, né, que ele podia contar estando ele na prisão. Diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação, de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Bernabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos da vossa em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelo de Laodiceia e pelo de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses e dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Agripo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então nós temos aqui, né, Paulo citando vários companheiros de prisão, companheiros de cela, companheiros de ministério, pessoas que acolhiam, pessoas que traziam e enviavam mensagens, né, de Paulo, notícias de Paulo, trazia notícias da igreja para Paulo, enfim, né, ele teve excelentes parceiros, mesmo estando em prisão. O que isso nos ensina, né? O que isso tem a falar conosco dentro desse tema, né? Ser vitorioso em meio às provações. Nós precisamos de amigos. Eu vou citar para vocês alguns exemplos
né? Vou começar lá mais de trás. Eu quero mencionar Moisés. Moisés, quando para atravessar o deserto, depois que ele tirou os filhos de Israel do Egito, ele chama Hobabe e fala: vem conosco. A terra de Canaã era a terra prometida aos filhos, aos descendentes de Israel, aos descendentes de Abraão. Hobabe não era. E apesar de, durante o dia, a nuvem do Senhor estar sobre o acampamento, e durante a noite uma chama de fogo estar iluminando esse acampamento, e estes seriam a bússola para Moisés e para Israel de quando levantar, de quando sair e que direção tomar. Apesar de ter essa direção de Deus de modo natural, vamos assim dizer, né? Deus usando a natureza, usando esses meios sobrenaturais também, Moisés quis a presença de Hobabe, seu cunhado, com ele, porque Hobabe tinha uma vasta experiência pelo deserto do Sinai. Ele conhecia os melhores caminhos. Então Moisés pede para que Hobabe continue com eles naquela jornada. Isso nos fala de momentos, de situações em que nós estamos passando por determinado caminho, por determinadas circunstâncias, e que nós podemos sim pedir para que pessoas que já tiveram aquela experiência, para que pessoas que conhecem o caminho, possam estender a mão e possam caminhar conosco. Nós poderíamos ainda citar Davi, que teve como grande companheiro Jonatas, o filho de Saul. Nós podemos ainda sobre Davi citar os valentes de Davi, que foram, que saíram dos mais de 400 homens que se agregaram a Davi lá na caverna de Adulão, quando Davi fugia da presença de Saul, porque Saul queria matá-lo e ele então se viu obrigado a refugiar-se numa caverna. E o texto diz que 400 homens, amargurados de espírito, endividados, marginalizados, uniram-se a ele. Desses, vamos ter um grupo de homens que serão chamados os valentes de Davi, porque eles vão lutar as pelejas de Davi. Eles vão arriscar as suas vidas pela vida de Davi. Ah, como nós precisamos de amigos como esses valentes de Davi, que guerreiem as nossas batalhas, que ore conosco, que esteja conosco, que participe conosco. Mas da mesma forma como eu quero alguém assim, eu também preciso me predispor a ser essa pessoa na vida de outro que está precisando de força, que está precisando de apoio, de encorajamento, de alguém que lute as pelejas deles. Nós ainda podemos citar Jó, que talvez seja até anterior a Moisés, que no meio de um caos enorme, de alguém que era aí rico, milionário, de repente se viu pobre, de repente se viu com uma pequena propriedade, sem filhos, desolado, com o corpo ferido, machucado. Mas Deus levantou 4 homens para estar com eles. E esses 4 homens permaneceram em silêncio por 7 dias e 7 noites. Tamanha era a dor que Jó passava. Existem situações, essa semana o Maurício perdeu um familiar. Existem situações em que palavras não resolvem. Existem momentos em que o silêncio é o melhor remédio. E os amigos de Jó, silenciosamente, por 7 dias, foram um bálsamo para Jó. Quando começaram a falar, foi um monte de palafratório, como o próprio Jó mesmo diz. Mas foram amigos de Jó. Falaram muito, falaram parolas, mas estavam lá,
Não fique só. Nem que seja para ter amigos silenciosos ou amigos que falam nada com nada. Mas no meio das provações, queira ter amigos por perto. E seja você o amigo daquele que precisa de companhia. E para encerrar, eu quero enfim citar o próprio Cristo, que na noite em que ele foi traído, ele estava no Getsemane, ele chamou os discípulos para estar com ele, e eles desceram, subiram, para o Getsemane, para o jardim do Getsemane, para orar. E Jesus estava sentindo as dores, a agonia da morte. Quem sabe numa depressão, numa síndrome do pânico horrível, que ele transpirou gotas de sangue. Em determinado momento da madrugada, ele deixa os discípulos e fica num lugar mais reservado orando. E ele clama ao Senhor, ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E quando ele volta para olhar os discípulos, para orar com os discípulos estavam dormindo. O próprio Cristo sentiu a falta e a necessidade de amigos que orassem com ele, que sofressem as dores da sua provação naquela noite, naquela madrugada. Muitas vezes nós passamos as madrugadas sozinhos. Muitas vezes nós viramos a madrugada acordados. E o único amigo que temos é o travesseiro. Tem uma música que eu gosto muito. Vou tentar cantar de novo. Diz assim, ó: em Jesus amigo tenho, mais chegado que o irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentações, mas não ficamos sem conforto se indo a Deus em oração. Desse texto fica as grandes lições: orar, pregar e procurar caminhar em companhia dos irmãos, de pessoas que podem estender a mão, que pode ser bênção nas nossas vidas, e que nós sejamos bênção na vida de alguém que também esteja passando por provações. É uma via de mão dupla. O corpo de Cristo precisa estar integrado. Se uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre, ou deveria sofrer. Se uma parte do corpo está doente, todo o corpo tem que trabalhar em prol do restabelecimento daquela parte que está doente. É assim que o organismo vivo funciona. Ou nós funcionamos assim, ou nós não somos parte do corpo. Ou eu me percebo participante, ou eu me sinto participante, ou tem alguma coisa errada. E nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Tem uma música que diz, somos corpo assim bem ajustado. E nós precisamos estar ajustados. Cristo é o cabeça. Amém? Que a gente possa buscar no Senhor e que a gente possa encontrar uns nos outros
apoio, encorajamento, intercessão no meio das provações. Não passemos sozinhos. E não vamos esperar também que as pessoas adivinhem qual é o problema que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos abrir, nós precisamos compartilhar. E nós precisamos estar também com os nossos ouvidos, com os nossos ombros disponíveis àqueles que precisam de nós. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus abençoe o seu domingo, abençoe a sua semana. E se você está passando por uma provação, não perca seu tempo caminhando sozinho. Pega o telefone agora, ou termine, faça o almoço, termine de almoçar, entre em contato com alguém que você acredita que você pode conversar e que essa pessoa pode te ajudar, e que essa pessoa pode caminhar com você, pode orar por você. É muito doído quando nós passamos por problemas e passamos sozinhos. É muito ruim a sensação de abandono, de incapacidade. Vamos nos amar, vamos caminhar juntos. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe.